Olá a todos e todas, sejam bem-vindos aí ao segundo dia de nossos diálogos sobre a literatura fantástica. Eu sou Jarmerson de Lima, faço parte do Toca o Terror, site, programa de rádio, podcast, cineclube, coletivo que abrange várias vertentes aí do horror, seja no cinema, em série, em HQ, na literatura, em outras mídias. E, enfim, estamos aqui com esse projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, em que em 3 encontros temos 3 convidados diferentes para falar aqui com vocês. E, bom, hoje temos a presença de André Balaio, vai conversar com a gente durante a próxima hora sobre as obras que editou, sobre a sua participação no Recife Assombrado, mas daqui a pouco ele fala. Vamos aqui, primeiramente, também apresentar nosso convidado, que faz parte da equipe também do Toca o Terror, que vai conversar com a gente também nessa noite, Oswaldo Neto. Olá, pessoal. Como falam, bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. E sim, é boa noite, boa tarde ou bom dia, porque, enfim, essas gravações vão ficar disponíveis aqui no YouTube para quando você quiser ver ou rever e indicar para outras pessoas que, porventura, tenham perdido aqui essa estreia. Então, aguardem, essa conversa aí vai render bastante, vai ser legal. E vamos aqui apresentar, finalmente, né, nosso convidado especial, André Balaio. Boa noite, Balaio. Olá, Jamerson, Oswaldo, pessoal que está vendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui falando com vocês, né, sobre esse tema que a gente gosta tanto, né, que é a literatura fantástica feita em Pernambuco. Então, vamos em frente aí. E bem, a gente está aqui cada dia com um convidado diferente e, claro, para as pessoas que ainda não conhecem André Balaio, que estão em outros estados, que não estão muito familiarizados com a pessoa, mas pode ter já ouvido falar de algum dos trabalhos relacionados ao Recife Assombrado, HQs aí, da Perna Cabeluda, livros relacionados ao horror e o fantástico em Pernambuco. Balaio realmente é uma das pessoas mais envolvidas aí nessa seara. Obrigado. Não sei, acho que a gente tenta, né, ao longo desses anos, tentou fazer esse trabalho, né, e tem algumas coisas que a gente se orgulha, outros não tanto, mas tem algumas coisas que sim. Então, vamos falar um pouquinho delas aí, desses pois é, começar do começo, porque, por exemplo, virou meio que uma grande marca dessa coisa dessa geração, dessa literatura fantástica em Pernambuco, o site do Recife Assombrado, que foi se expandindo, crescendo e tudo mais. Já tem o quê? 20 anos o Recife Assombrado? 21 anos. O site tem 21. 21, é de 2000. No início do século, né? Na verdade, o projeto começou antes disso. No finalzinho dos anos 80, né, eu, Roberto Beltrão e mais outro amigo chamado Sérgio Baza, e outros amigos também, a gente começou a se reunir, começou a fazer pesquisas e andar pela cidade, ir no arquivo público, procurar notícias sobre a Perna Cabeluda. E Sérgio, que é maestro e professor do conservatório, ele tinha uma edição do Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire, autografada. Na época, o livro estava fora de catálogo, era uma edição antiga, e ele mostrou pra gente e a gente ficou louco, né? A gente, poxa, vamos atrás dessas histórias, vamos nos lugares onde elas passaram, vamos ver outras histórias e tal. Isso foi ali no final dos anos 89, 90. E aí em 90... praticamente pré-histórico, pré-internet. Pré-histórico. Né? Tinha que ir para arquivo público, tinha que ver as coisas nos jornais. Não tinha internet. Né? Não tinha internet. Essa internet é uma coisa que assim, não estava fora de cogitação. E a gente ia pesquisar, tem esse romantismo de ir. E eu me lembro que tinha aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, que não é um filme, inclusive, fantástico, né? Mas tinha uma história que os amigos se reuniam para ler trechos de livros, né? E a gente viu e a gente ia para uns lugares, assim, tipo a Praça Casa Forte. Aí ficavam 5 amigos à noite lendo um livro de terror, de horror, um livro fantástico, passando para o outro, assim, cada um ia lendo um trechinho e aí foi surgindo e tal. Bom, e aí no começo dos anos 90, a gente criou o Recife Assombrado, mas como fanzine. É uma coisa interessante, porque na época, para quem é mais novo não sabe o que é o fanzine, é o seguinte:
na época, nos anos 90, antes até, né, anos 80 e tal, mas nessa época também não tinha internet, então se fazia um jornalzinho de Xerox. Né? Você colava as fotos, batia na máquina um texto e fazia uma edição bem porca, né, com xerocava tudo e montava e ficava um jornalzinho assim, desse jeito. E eu me lembro que a gente fez, então, o Recife Assombrado, a primeira edição foi no formato fanzine. Eu acho que a maioria dos fanzines eram sobre rock, né? Sobre rock and roll, sobre a banda de rock. Eu acho que foi o primeiro e provavelmente o único fanzine assombrado que existiu, foi esse. E aí eu me lembro que teve um ônibus, Jamerson, não sei se você está lembrado, teve um show no Festival de Inverno de Garanhuns, de 94, talvez, 93, que teve Mundo Livre abrindo para Jorge Benjor. Não sei se você lembra desse festival. Desse festival, no caso, você lembra, que foi o FIDE. Mas eu digo desse show, né, desse ano. Eu lembro que tinha, devido a grandes shows assim aqui no estado, né? Sempre tinha essas coisas, caravanas aí para isso. Aí eu lembro desse ônibus. Jorge Ben, né? E as bandas estavam crescendo. Né? Aí esse ônibus foi um ônibus fretado para ir um bate-volta para o Festival de Inverno, assistir Mundo Livre e Jorge Benjor e voltar. E eu me lembro que estava nesse ônibus. Era Paulo André, né, do Abrigo Rock, produtor e tal. Hilton Lacerda, que é diretor de cinema, que é roteirista, que fez Tatuagem e vários outros, né? Tava Duncan Lindsay, que é irmão de Arthur Lindsay, que é produtor. Tinha uma galera nesse ônibus. Tava só a galera, sabe assim, a nata. E a gente levou o jornalzinho, Recife Assombrado, e saiu entregando pra galera. Foi de serviço de bordo. A gente tirou do serviço de bordo aí, entregando assim. E cada um recebeu o Recife Assombrado. Aí a gente entregou o jornalzinho e tal. E era uma coisa assim, bem sério, assim, com as matérias sobre a coisa do patrão. Isso acho que foi em 93 ou 94, assim. E aí pronto. E aí ficou com essa história. Teve uma tentativa de fazer o site por nossa conta, ainda nos anos 90, que não deu certo. Ficou um negócio bem mais tosco do que a gente esperava. E aí em 2000... na Geocities, possivelmente. Aquela coisa, eu não lembro mais, mas uma coisa assim, nesse nível, assim, sabe? Aquela coisa de uma tosquice enorme. Eu lembro que tem uma caveirinha que ficava assim, fazendo assim, venha, venha, fazendo sinal, chamando assim, uma caveirinha. Mas assim, em 2000, o site oficialmente saiu assim, organizado e tal. E aí pronto, aí começou. O site ele tem esse tempo todo, depois dele surgiram outros, vamos dizer assim, desdobramentos, né? Então, por exemplo, os livros, naturalmente surgiram os livros, porque, por exemplo, o primeiro livro, que é o Histórias Assombradas, Histórias do Recife Assombrado. Bom, esse primeiro ele saiu em 2002 com contos e causos do site. Então a gente pegou, fez uma compilação e lançou. Né? O Roberto tinha um contato bom com o pessoal da Edição Bagaço e intermediou e tal. Depois começaram a surgir outros livros. Né? O próprio Roberto organizou e alguns ele escreveu sozinho. Eu contribuí com alguns livros, já com alguns contos nessa seara. Então foi a minha primeiro caminho de publicação, foram essas coletâneas, né? E depois vieram os quadrinhos, em 2012, né? E começaram a surgir, a gente se uniu com o pessoal da PADA, que é uma associação de quadrinistas, e depois vieram outras coisas, vieram passeios, peça de teatro, o pessoal de uma trupe teatral do Paulo André Viana, da Rivais, Companhia de Teatro, teve o cinema, né? O filme, o longa Recife Assombrado, que a gente participou do roteiro, né? Desenvolveu a história, primeiro tratamento do roteiro. Bom, e vários outros projetos. Né? Passeio, as pessoas pensam até que nós somos milionários, assim, que a gente, porque tem passeio. Passeio, não, a gente ajudou a fazer o roteiro do passeio, mas o passeio não é nosso. Assim. Adoraria que fosse, né? Mas veja assim, é multimídia do fanzine ao passeio no Recife. Passeio, exatamente. Veja só como é interessante e talvez
E talvez, assim, é essa lacuna de informações a respeito da própria história do Recife que levou a tanta gente e gradualmente se interessando pelo que vocês estavam fazendo de uma forma ainda artesanal, digamos assim, num site que foi dos primórdios dos anos 2000, né? E que se foi se mantendo, né? Pois algumas coisas muito interessantes, por exemplo, a gente está numa feira, tipo, aqui, feira no shopping, em algum shopping, né? A gente participou de várias feiras, né? Bom, a Comic Con e várias outras, e chega uma pessoa de 20 anos de idade, de 20 anos, de 20 e poucos anos, e dizer, olha, esse livro de vocês, eu morri de medo, na minha escola, porque os livros eles foram adotados, os livros e quadrinhos foram adotados em algumas escolas, e a pessoa diz, olha, eu morri de medo. Então, assim, a gente ajudou a estragar a infância de muita gente aí. E a pessoa chega dizendo, puxa, adoro. Eu lembro que teve um rapaz que hoje é dono de uma loja de quadrinhos, e eu contei e aí eu fui falar de uma história minha, né? Que depois eu adaptei para quadrinhos também, que é sobre a brincadeira do corpo. E ele não quis ouvir. Ele disse, rapaz, essa história, eu era pequeno, eu morro de medo dessa história, eu sei qual é. Pô, nem fala, vamos mudar de assunto, não vamos falar mais dela. E uma coisa legal que teve há 3 anos, mais ou menos, foi em 2018, eu acho, foi que a gente fez uma associação com a Fundação Gilberto Freire, e aquele livro lá de trás, Assombrações desse Velho, que tanto influenciou a gente, nós adaptamos para quadrinhos, né? Roberto editou, eu fiz os roteiros, transformei os contos em roteiro de quadrinhos, e o Théo Pinheiro ilustrou e coloriu. Ficou muito legal. Algumas assombrações desse velho. Então, meio que fechou o ciclo assim, da assombração. E é interessante ter destacado essa coisa da escola, dessa juventude ter visto, porque eu lembro também que na época que estava em escola, tudo mais, era sempre difícil cumprir coisas que a Secretaria de Educação, o Ministério falava de tipo, olha, procurem ler coisas locais, da cultura local, e a publicação e os livros relacionados à cultura local, nesse sentido, ainda eram muito poucos. E aí você vê essa tradução literária de coisas, de lendas urbanas, do folclore do Recife, mesclado com situações históricas de Gilberto Freire, que caem aí para uma geração de internet, de uma galera que está chegando e que não conhece nem a história do próprio Recife direito mesmo. E meio que isso ajuda também a fazer com que as pessoas entendam melhor, não só a história mesmo do Recife, essa ligação toda que Gilberto Freire, sua importância para a sociologia e antropologia brasileira teve, mas também pelo lado mítico, fantástico, como acontece por aí em vários outros lugares pelo mundo, né? Você está traduzindo o que existiria de forma oral para algo que vai perpetuar e para outras gerações lerem também, né? Pois inclusive, eu acho que havia essa lacuna, né? Eu acho que as pessoas ligadas à educação, algumas delas, alguns professores, eles entenderam isso. Nós já fomos chamados para fazer palestras em várias escolas, né, em vários institutos de educação e cultura popular, ligados ao Estado, ligados à prefeitura, no SESC, em várias edições, tanto no SESC Santa Amaro, SESC Casa Amarela, SESC ali do Santa Rita, né, Casa Santa Rita, vários outros. Então, assim, existe esse interesse, né? Porque, de fato, eu acho que une duas coisas, como você observou bem aí, Jamerson, une a essa coisa da tradição, né, da cultura popular. Então, de fato, a gente está falando muito de Pernambuco, né? Então, quando a gente tem uma história em quadrinhos que fala do Gilberto Freire, que fala tem do pastoril ali dentro, né? Você está falando lá do lobisomem, o lobisomem doutor, aí aparece o pastoril, né? E a gente coloca o pastoril. Então, assim, existe de qualquer jeito essa referência à cultura popular bem presente, a história oral, né, que era falada, mas também tem esse apelo do horror, né? Esse apelo
gostoso, né? De criar essa expectativa, criar o medo, né? Que as crianças gostam, por isso que pareça, né? Crianças e jovens e, né, adultos também, todo mundo, ou quase todo mundo, de uma certa maneira, tem uma atração por isso, né? Assim, então, eu acho que une essas duas referências e, de fato, havia um pouco essa lacuna, né? Na época, quando a gente surgiu. Né? A gente tentou justamente resgatar, é como se Gilberto Freire trouxesse até um certo momento, né? O livro dele é de meados dos anos 50, com causas do final do século XIX e até ali os anos 20 e 30, né? Publicados no jornal, A Província. E, de certa forma, algumas assombrações que vieram depois, como A Perna Cabeluda e outras menos conhecidas, como a Galega de Santo Amaro, A Velhinha da Caxangá, que de fato apareciam, que eram comentadas pela população, mas elas não entraram nessa. Elas foram posteriores, né, ao livro de Gilberto Freire e as publicações mais conhecidas, né, do século XX dessa área. Né? Então, assim, a gente, de certa forma, trouxe. Foi a primeira vez que a Velhinha da Caxangá foi registrada, né? A Galega de Santo Amaro também, num livro, numa obra e tal. Esse registro. A própria Perna Cabeluda, eu acho que tirando o registro de Carreiro, de Ramon Carreiro, né? E as publicações de jornais, eu acho que talvez. Eu acho que a Perna ela saiu muito. Ela teve um curta documentário, né? Teve a música de Chico Sainz, claro. Teve muito cordel, né? Mas eu não lembro dela ter saído. Em quadrinhos provavelmente não tinha saído ainda. Eu acho que em livro mesmo, livro de ficção, eu acho também não. Assim, então, é a nossa musa, né? Perna Cabeluda é uma das nossas musas. Oswaldo, quer comentar uma coisinha agora? Sim, deixa eu passar essa moto aqui. Deve ser o motoqueiro fantasma, viu, Oswaldo? Desculpa aí, só. Pois quem sabe. Calma que o motoqueiro fantasma é de outra jurisdição aí, não é de Pernambuco. Então, é aquela coisa, né, que a gente vê, né, assim, quanto mais a gente lê sobre essas histórias, quanto mais a gente vai vendo esse conteúdo e tudo mais, quanto mais a gente vai também vendo as coisas do pessoal do Recife Assombrado, a exemplo, né, do book, né, que é o Histórias de Quadrinhos do Recife Assombrado, né, e uma das histórias é possível tomar conhecimento, se a pessoa é de uma outra geração, eu também já não sabia, por exemplo, que o hoje, Parque da Jaqueira, lá tinha um parque de diversões. Bem lembrado. Né? É da história da Monga na Fecinha, a Fecinha. Isso. É verdade. Tem uma história que se passa lá, que está no livro. Está no livro, Esse livro está fora de catálogo, viu? Esse livro ele foi aprovado no Funcultura, do governo do estado, foi publicado, né? E se você tem, guarde que um dia você vai ficar rico, viu? Porque não tá fora de. Mas é verdade. Resgata esse Recife não tão antigo, né? Mas de algumas décadas atrás, né? Falando aí da Fecinha. Foi bom ter mencionado essa coisa do Funcultura e tudo mais, porque às vezes esses editais acabam sendo a única solução que alguns autores têm por aqui para poder publicar o seu material. Então, como a gente vive numa cidade, numa região com poucas opções de editora e de gráfica disposta a livro, assim, a bancar essas coisas, né? A gente tem a Bagaço, tem a CEP, tem a editora universitária, mas tem uma demanda aí de livros acadêmicos e de outro tipo de publicação que, às vezes, uma ficção como essa, da literatura fantástica, fica em segundo plano e, às vezes, o pessoal lá não gosta tanto. Mas aí, qual é a tua surpresa no ano em que, de repente, eita, vou tentar o Funcultura para ver qual é e, tipo, bom, se rolar, ótimo. Se não, vamos tentar outra coisa para deixar na internet, né? É verdade. Assim, falando de publicação de maneira geral, aí tanto livro quanto quadrinhos, sem dúvida você está certíssimo, porque a gente ainda depende, e é bom que dependa, porque é uma prova de que o Estado, o poder público, está investindo em cultura, né? Então, assim, a gente não pode falar mal disso, essa ilusão que se criou de uma extrema-direita, de que arte não é trabalho, né? Que literatura, que cinema e outras formas de manifestação artística não são trabalho, não merecem investimento público, isso aí é absurdo, né? Assim,
cá entre nós, né? A maioria dos países investem. Então, assim, eu acho que é muito importante que existam cultura e que existam outros editais de cultura que possam ajudar. Outra opção que tem crescido nos últimos tempos, que eu acho muito, muito boa, inclusive o meu colega Roberto Beltrão está agora com uma no Catarse, é o Catarse, desculpa, é o financiamento coletivo, né? Então você cria lá o financiamento, aí tem vaquinha, Catarse, tem vários outros, né? E aí as pessoas vão ajudando, vão contribuindo, ganham a publicação, ganham outros tipos de ajuda. Eu acho muito válido também, é uma forma complementar, né, para poder, vamos dizer assim, dar vazão, né? E eu diria você, hoje Jamerson e Oswaldo, no caso da literatura, talvez mais do que em quadrinhos, é uma coisa que aconteceu comigo. O meu livro, eu até fazer a Hora do Jabá, O Quebranto, né? Esse livro aqui, ele, antes de ser publicado, eu escrevi alguns concursos para livros inéditos, né? E ele foi finalista do Prêmio Sesc Nacional, ele foi terceiro colocado na União Brasileira dos Escritores no Rio de Janeiro, ele foi finalista do Prêmio CEP, que é da CEP daqui, mas é um prêmio nacional. Então, assim, eu quando mandei ele para as editoras, eu já mandei meio que com essa credencial, né? Então, assim, já foi uma espécie de um cartão de visitas. Assim, olha, esse livro ele foi premiado. Eu tive um conto que está nele, que abre ele, que foi prêmio Off Flip lá em Paraty, como melhor conto do ano nesse prêmio, um prêmio internacional, tipo assim, 2.000 contos concorrendo e tal, que é o lado de lá. Então, assim, tudo isso se viu como uma espécie de cartão de visita para... E aí ele foi publicado pela editora Patois de São Paulo, né? Então, assim, é uma saída, né? Para quem quer... Claro que não é única. Então, assim, você não pode esperar ganhar um concurso, ganhar um prêmio para publicar. Mas é interessante ficar atento, porque sempre tem alguns prêmios nacionais interessantes, que uma premiação razoável em dinheiro, mas você não vai querer... Não é pelo dinheiro, na verdade, você vai escrever para dar visibilidade, né? Então, assim, fica mais fácil para você conseguir publicar, pelo menos o primeiro livro, né? E é isso. Assim, foi o que aconteceu comigo, nesse caso aqui. Então, não houve financiamento, embora eu acho que o financiamento coletivo, ou mesmo o financiamento público, ele é muito válido e sempre muito bem-vindo, e muito necessário. Eu gostaria também de saber de você, André, o que é que você acha sobre uma coisa que tem muita gente fazendo, né, que é a autopublicação online, né, no caso de e-books, né? Verdade, está crescendo muito, né, a Amazon, tanto a Amazon quanto o Wattpad e outros tipos de plataformas, né? Eu acho importante, Oswaldo, eu acho necessário. Eu acho que muitos autores têm encontrado seu público, né? Tem chegado ao público de uma forma muito, muito rápida e muito abrangente, muito ampla, né? Através da internet, através de publicações de e-books, né? Então, assim, e é um custo praticamente zero, né? Você edita, você faz uma diagramação, tal. Por exemplo, não sei querer fazer jabá, mas a Amazon, ela tem a plataforma dela que ajuda você a formatar, a editar o seu livro, né? Fazer a diagramação da capinha e tal. E aí você consegue fazer algo que pode chegar ao público com um custo praticamente zero. Então, assim, acho muito válido. E sem falar também que, relembrando o que tinha falado, né, tem esses eventos de abrangência maior, nível nacional, e também essas feiras literárias que, às vezes, as pessoas passeiam lá para ver qualquer livro, ver qual é a coisa, e se depara, de repente, com uma mesa onde, por exemplo, Balaio está participando, conversando com outros autores renomados, outros debatedores, onde estão falando a respeito justamente desses temas, da literatura fantástica, do Recife, da história, e aí pega esse público, digamos assim, desprevenido, que talvez Sim. não conheceria, apesar de que, se a pessoa vai para um evento desses literários, é para você comprar livro, ou pelo menos estar tá interessado a isso, mas às vezes o oba-oba é maior, né, também. Eu acho assim, claro que agora com a pandemia, os eventos agora estão como esse que nós estamos participando agora, principalmente online, né, claro,
mas quando as coisas melhorarem, quando a gente puder sair, vamos dizer assim, é importante retomar esse tipo de evento. É importante para quem é autor participar. Existem vários eventos, e aí o pessoal dos quadrinhos dá show, porque tem várias feiras, vários eventos de quadrinhos. Tem lá da banca Guararapes, do Odin, que é na Avenida Guararapes, que é no meio da rua, quer dizer, é na calçada, né, da Guararapes, ali perto dos Correios, ali dos antigos Correios, né, e fica as mesinhas, todo mundo, e as pessoas vão e compram material. Eu acho que o artista, né, o autor, ele tem que buscar essa proximidade com o público, né, chegar ao público. E muitas vezes, como você disse, a pessoa está passando, nem sabe o que é, vai ver, e quando olha, se interessa e compra, e conhece, e fala o boca a boca, né, eu acho que sempre é válido. No caso do quadrinho, quais foram, o que veio primeiro aí? Foi o Malassombro ou foi a Rasteira da Perna Cabeluda? Porque é interessante notar justamente essa coisa de que o Recife também já tem um mercado pequeno para esse tipo de publicação, né? E ainda para HQ ainda é menor. Ou é uma coisa bem artesanal, como muita gente na guerrilha estava fazendo, né? Ou é algo que tipo tem uma tiragem mínima e esgota. E aí a HQ da Perna Cabeluda acabou tendo ainda uma boa circulação, né? A Rasteira da Perna Cabeluda a pessoa encontra em vários lugares, né? Porque foi o seguinte, a gente fez aquele primeiro Histórias em Quadrinhos do Recife Assombrado, né, que Oswaldo falou, que foram a coletânea de histórias que estavam na internet, e a gente aprovou no Fucultura e lançou pelo Fucultura. E aí, a partir daí, a editora Bagaço, né, as edições Bagaço, eles se interessaram, me convidaram para escrever uma história, e aí a ideia foi a Perna Cabeluda, né? E aí houve um contrato e tal, aí a Rasteira da Perna Cabeluda. Você pode ver uma coisa interessante dessa capa, é que a perna não aparece, né? As pessoas estão correndo e a perna não está na capa. Assim, foi proposital. Mas, assim, essa publicação, que foi pela Bagaço, ela foi também usada como paradidático em algumas escolas, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, até amigos meus me contaram que os filhos estavam lendo a HQ, porque na escola a professora, o professor recomendaram, né? Então, assim, ela teve essa divulgação grande, ela teve essa tiragem grande, então, realmente, foi a publicação da Bagaço. E ainda hoje está por aí, né? Tá indo muito bem. Assim. E depois disso, a gente decidiu fazer algumas publicações independentes, que foi a Malassombro, né? A Silvia na Mata, com a Comadre Florzinha, o Forró da Danação. Aí a gente fez depois a Maldição Circular, que é uma história da primeira edição lá do Fucultura, uma história que a gente modificou ela, a gente o Theo coloriu a história, a gente mudou os diálogos, você vê como é que são as coisas, viu? E elas tinham uma coisa, não chegava a ser machista, mas era uma coisa tipo assim, a menina perguntava ao copo, fulaninho é afim de mim? Assim, seu namoradinho. Aí a gente, isso aí, a mulher, vamos melhorar essa. Aí na nova versão, ela pergunta assim, eu vou passar no concurso para juíza? Então, assim, ao invés de preocupada em arrumar um namorado, ela está preocupada em passar no concurso, né? Para ser juíza no futuro. Então, a gente empoderou mais as meninas da história, né? Mudou alguns diálogos e deu super bem, porque a história, o Rafael Fernandes, da editora Draco, inclusive colocou como entre as 10 melhores HQs do Brasil em 2018, essa Maldição Singular. Teve também, depois, um HQ sobre o Caboclo d'Água, né, o Negro d'Água, de Rio São Francisco, chamado Rio das Carrancas. Então, foram publicações. Então, assim, a gente já saiu do Recife para Pernambuco, né? Assim, para o interior, né? Explorando outras lendas fora da cidade, né? Mas do estado. E assim, então, assim, todas tiveram uma consideração muito boa e foram muito bem acolhidas pelo público, a ponto que a gente foi alguns anos para a CCXP em São Paulo,
né? E a gente tinha ido no ano, vendeu as HQs no ano, no segundo ano, muita gente ia dizer, não, eu comprei essa aqui ano passado, essa, qual é a nova? Ah, não, a nova é essa, eu quero. Então a gente, tem um pessoal fiel, né, que mesmo em São Paulo está comprando aí na banquinha da gente. Praticamente o nosso Stan Lee aí de Pernambuco. O Stan Lee assombrado. É engraçado porque todas essas histórias que são relacionadas ao universo meio que folclórico, das lendas rurais e urbanas daqui de Pernambuco, as pessoas conhecem, cada um tem uma história diferente, e como são personagens de um imaginário que está aí aberto, não é registrado por ninguém, assim, são personagens de domínio público, né? Então dá para colocar a comadre Florzinha, a velhinha da Caxangá, a noiva de Santa Mara, em situações diferentes a qualquer momento. Assim, você pode fazer vários volumes e edições e histórias e roteiros, porque não tem fim esses personagens também. Exatamente. Não tem uma história, uma lenda que seja original e que não há uma pressão do público para dizer, mas essa história não é a que eu conheço da comadre Florzinha, essa não é a história da Cruz do Patrão que eu conheço, né? Pois é, eu concordo, eu acho que as histórias estão aí, eu acho que a gente segue um pouco o exemplo de Bram Stoker quando ele fez Drácula, né? Ele pegou uma lenda lá da Europa Oriental, né? Da Valáquia, né? Da Romênia, e transformou num clássico, né? Mas recriou, ele fez uma história de ficção, e eu acho que essa é a ideia. Esses personagens, eles são personagens que estão aí no público, inclusive algumas pessoas não conhecem, né? Então é uma forma de resgatar também. Mas o importante é criar a história de ficção, né? Criar a ficção, criar histórias que sejam boas histórias com esses personagens, né? É o principal. Não apenas fazer o resgate histórico, cultural, mas o elemento ficcional é a base de tudo, né? Balaio, o nosso convidado da noite anterior, Geraldo de Fraga, né, o nosso velho conhecido, ele se assumiu como autor de contos, né? O Quebranto também é um livro de contos, né? Você tem alguma experiência? Você fez alguma novela, um romance, alguma coisa assim? Ou você se manteve em contos? Bom, boa pergunta, Oswaldo. Atualmente eu estou terminando o livro de contos, que ele tem um conto maior, que seria quase uma novela, e outros contos menores, mas eu estou tratando ele como um livro de contos. E estou começando também um romance. Então, assim, também de literatura fantástica. E eu vou contar só um pedacinho da história, que é o seguinte: tem uma moça que ela está precisando de ajuda porque ela está com problema, ela parece com uma doença de pele, uma doença que atrapalha a vida dela, e aí ela tenta vários tratamentos médicos e ela não consegue, né, se curar, e ela trabalha num salão de beleza, então ela precisa estar bonita, mas o rosto está todo deformado, pipocado e tal, e aí descobre que tem uma sensitiva, uma moça, feito uma moça santa, uma moça milagrosa, milagreira, que está fazendo algumas sessões de cura, e aí ela vai para se curar com essa moça. E aí quando ela chega para falar com essa moça, a moça diz, olha, você vai morrer na sexta-feira que vem. Ao invés da moça curar ela dá uma sentença de morte. E aí o romance se desenvolve a partir daí. Então ele tem essa coisa um pouco do suspense e não exatamente do terror, mas de uma coisa, né, do fantástico, inclusive, né, da literatura fantástica. E é um romance, na verdade. A ideia é para ser um romance. Eu estou escrevendo ainda. E eu acho que as histórias, elas meio que pedem para ser contadas. Quando você vai desenvolver, aí você vê o que é que dá, entendeu? Esse conto maior que está nesse livro agora que eu estou terminando, a princípio eu tinha pensado nele como um romance também, né? E aí quando eu comecei a escrever, eu falei, não, essa história não vai ter fôlego para ser um romance. Ela vai ficar como um conto mesmo, vai ficar melhor um conto mais enxuto, né, uma história menor, do que esticar ela só para fazer um romance. Então, assim, eu acho que as histórias meio que sugerem isso, os personagens. Normalmente o romance, ele requer um trabalho maior
de personagem, de você ter um arco narrativo, de ter mais conflitos, né? O conto, ele é mais aquela porrada mesmo que tem uma comparação famosa do Julio Cortázar, do escritor argentino, que ele diz que o conto, que no romance você pode vencer por pontos, mas no conto você tem que vencer por nocaute, né? Então, assim, como se fosse uma luta de boxe. O conto, ele tem que ser aquela porrada, aquele punch e dar aquela... É isso. Mas às vezes os leitores, às vezes gostam dessa coisa da continuação, de coisas estendidas, às vezes você vê pelos próprios filmes que tem aí, muita continuação com histórias e argumentos de personagens que às vezes o pessoal pensa que, pô, mas só isso, de repente rendia outro filme, de repente rendia outro livro, então, né, o Harry Potter com seus vários volumes aí, Game of Thrones, que ganhou temporada sem ter o livro pronto, né? Então, tem muito disso daí, onde às vezes o autor fica na dúvida, tipo, pô, eu preservo a história assim, nesse conto, eu estendo para o romance, ou faço uma parte 2 aí da parada, ou não, né? São essas dúvidas que às vezes permeiam a produção, né? Eu acho que o autor sempre é o primeiro leitor, né? Eu digo, eu sou o meu primeiro leitor, eu tento avaliar a obra. Então, assim, eu acho que se você entende que você consegue fazer uma obra maior e ela não perca ao longo do desenvolvimento dela, né? Não perca o interesse do leitor, não perca a qualidade literária, a qualidade da narrativa, eu acho super válido, né? Fazer uma história maior. Mas se você está entendendo que aquilo ali você está esticando só para tentar, vamos dizer assim, colocar no formato, até porque realmente hoje em dia você colocou isso, uma coisa interessante, já, mas o que vende mais é romance, né? Assim, se você for comparar as vendas de romances, de uma maneira geral, com livros de conto, de uma maneira geral, o público procura mais romances. Isso é verdade. Assim, então, assim, o sucesso tem público. Mas eu acho que a gente não pode escrever, eu acho que o autor ele tem que buscar uma verdade, né? A sua verdade como autor. Então, se você escrever algo que, embora seja para o público, embora seja para ser lido, né? Você quer ser lido, mas tem que ser alguma coisa que tenha uma autenticidade, que tenha uma verdade. Então, se você está entendendo que não está legal, então é melhor você reescrever, é melhor você cortar, é melhor você repensar o seu texto e fazer algo mais enxuto, né? E de qualquer jeito, há contos que são clássicos, né, na história da literatura, grandes contos, né? Até de literatura fantástica. Tem um de Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que é A Terceira Margem do Rio, que é um conto fantástico, né? Que é um conto maravilhoso, A Terceira Margem do Rio, né? E assim, até hoje se fala nesse. Talvez se ele quisesse fazer um romance a partir desse conto, não ficasse tão bom, né? Então, acho que é um pouco isso. Mas aí sempre tem aquela coisa de o pessoal querer depois adaptar, né? É inevitável o produto literário, a obra escrita, acabar servindo de base aí para outras coisas, né? Então, o Sim. Recife Assombrado, o filme foi pensado também, assim, por outra galera, produção, direção, filmagem, a partir de um material que vocês fizeram e compilaram há 20 anos atrás, foi desenvolvendo e publicando em outras mídias também, né? Então, essa tentação, às vezes, é inevitável, por parte também das pessoas que leem, olham assim, tipo, rapaz, isso dá um filme, deixa eu pegar o roteiro, deixa eu mexer nisso aí, eu posso criar também, né? Tem muito dessa tentação que rola, né? Tem. Não, e que bom que tem. Eu gosto muito dessa ideia. Eu até tenho alguns projetos agora em andamento de adaptação de algumas obras, né? Por exemplo, eu tenho um conto que tá escrito para Fucultura, que é para fazer uma animação, um desenho animado, né? Uma animação, esse meu conto. Tem projeto de adaptação de contos, dos quais eu participei, de um livro para uma série de internet, né? Então, assim, eu acho incrível isso. Eu gosto dessa ideia de adaptar. Eu acho que as obras, elas são vivas, né? Elas dialogam com o público e é importante manter isso e desenvolver a partir disso. Eu fico muito feliz quando alguém se interessa e quer fazer alguma coisa. Mas eu concordo com você. No caso do filme, ele tem até uma trajetória curiosa, porque a ideia inicial do Adriano Portela, que era o diretor, era fazer um documentário.
ele chegou a escrever no edital da Ancine, né, o principal órgão, né, de cinema, de fomento de cinema do Brasil, né, como sendo um documentário. E aí, na hora de apresentar, o pessoal disse: por que você não faz uma obra de ficção? O pessoal da Ancine que questionou. Então, assim, disse: tá, boa ideia. Então, ele voltou com essa outra ideia. Então, por que a gente não faz? Então, assim, começou a se criar a partir desse manancial, dessa constelação de assombrações que existem no Recife, né? Dessas histórias que já existiam e tal. E a partir daí. Mas, por aí, né? Até porque documentário, se for ver assim, se pegar todas as reportagens que vocês aparecem na Globo, na TV Jornal, falando sobre o Recife Assombrado, já viram um documentário logo mais também, né? Só de depoimentos e ilustrações aí. É verdade. Já teve muito, sempre tem, né? Sempre, de vez em quando me ligam para marcar alguma coisa, aí lá vou eu, aí Praça Chora Menino, aí eu vou lá dar entrevista para Chora Menino, não sei o quê, vamos, assunto prata, não sei o quê. Então sempre tem uma matéria, porque é muito bom isso, porque, de certa forma, isso mantém o interesse do público, né? O público vê na televisão, ouve falar, então não deixa de ser uma forma de divulgar, né? De tornar conhecido para o público. Tornar um pouco como consultor de coisas extraordinárias e fantásticas no Recife. Né? Então, essa coisa dos passeios é legal porque mostra a galera que, olha, aqui é a Rua Nova, mas olha, a Rua Nova não é só violenta, não é só área de comércio, teve histórias aqui. Olha, Cruz do Patrão ali no Porto, olha, não é só um monumento, não é só uma coisa, ó, tem toda uma história por trás. Praça Chora Menino também. Então, né? O público adora, inclusive. O público adora. É algo assim, é um sucesso. Né? As pessoas gostam mesmo. Algumas histórias elas conhecem, né? Então elas relembram histórias que ouviram quando eram crianças e tal. E outras elas não conhecem. Então, um lugar que elas passaram várias vezes na vida, descobrem que ali tem uma história de assombração, uma história de terror. Então, assim, e eu vou ser sincero, eu já estive em outros lugares fora daqui, como, por exemplo, eu fui na Escócia, em Edimburgo, né? E participei de passeio lá, assombrado lá, e não, olha, eu sem querer, você sabe que pernambucano e recifense é um bicho meio bairrista, né? É um pouquinho bairrista. Né? As nossas assombrações são as melhores em linha reta do mundo. Assim, mas, de fato, não se compara. As assombrações aqui são muito melhores, muito mais ricas, muito mais variadas do que as que eu vi lá na Escócia. Então, assim, as Escócias são meio limitadas. Só um fantasma, uma casa, um castelo, não sei o quê. Aqui não, aqui tem até uma perna cabeluda que pula e chuta a gente, bicho. Então... Quem é esse tal de Jack Estripador aí? Na fila do pão, perto da perna cabeluda. Junto do Galeguinho do Coque. Quem é esse cara? Do Coque. Quem é? O Matilozinha. Quem é esse? Pois é, essa coisa dos passeios e essa geografia do horror no Recife acaba tendo essa coisa a mais que, tipo, há 20, 30 anos não se tinha também essa preocupação urbana com o próprio Recife, a cidade, ser um pouco do seu histórico, era tudo uma coisa meio acadêmica e voltado muito para pesquisa. E aí, na medida que chega o Recife Assombrado, bota a HQ, insere essas paisagens aí no meio das histórias, e você começa a entender certas figuras e certas coisas folclóricas a respeito até da Caxangá, tipo, a velhinha da Caxangá, eu via no site ainda, na época do Recife Assombrado, tipo, a história da velhinha da Caxangá, que história é essa que eu nunca tinha ouvido falar? Tipo, a de Santa Amaro, tudo bem, tem o cemitério dos ingleses logo ali, então toda essa área que tem cemitério junto, com certeza tem assombração perto, então é inevitável, né? Então é saber juntar as coisas e dar essa narrativa para o público, né? Pois é. E você falou uma coisa interessante, Jamerson, que a gente já tentou entender por que a literatura fantástica no Brasil, ela por muito tempo ficou em segundo plano, né? Assim, se pensasse, tem alguns autores, como Murilo Rubião, como JJ Veiga, autores como Gilberto Freire aqui,
né? Em Pernambuco teve Jaime Gris, o próprio Carneiro Vilela, ali no final do século XIX, que usaram. Então tem, né, Carneiro Vilela que fez a Emparedada da Rua Nova, que fez o Esqueleto, né, que justamente se passa o ápice da história, a historinha curta, uma novela, se passa próximo à Cor do Patrão, né, e o Jaime Gris com o Lobisomem da Porteira Velha, ali pelos anos 50, né, e anos 60, o Cara de Fogo. Mas, assim, é muito pouco. E a gente sempre tentou ver, poxa, por que a literatura fantástica não foi mais valorizada, como em outros países, como em outras literaturas e tal, né? Assim, até na literatura latino-americana, embora não seja tanto de horror, mas a gente teve aquele boom no século XX dos autores sul-americanos, né? De literatura fantástica, o Borges, Cortázar, né? Gabriel Garcia Marques e vários outros. E aí, por quê, né? Assim, não teve essa... E aí, acho que existe houve, acho que, um certo preconceito, né? Assim, a questão, você falou, antigamente não, havia mais a questão acadêmica da cidade, do estudo da cidade. De fato, eu acho que a alta cultura, de certa forma, com algumas exceções que eu citei aí, né? Notadamente o Gilberto Freire, mas, assim, normalmente ela esquecia um pouco isso, assim, né? Ela não falava, não abordava essa coisa do fantástico, havia uma preocupação muito mais e apenas social, né, de crítica social, que eu acho muito importante, mas que uma coisa não precisava, vamos dizer assim, impedir a outra de acontecer, né? Os autores sul-americanos estavam falando também de crítica social, falando de problemas das mazelas, né, da nossa vida de terceiro mundo, mas com esse molho do fantástico, né? Então, assim, é um fato, né, que a literatura, agora, eu acho que de uns anos para cá, que ela está tendo mais esse boom no Brasil, em Pernambuco, né? Mas eram antes muito, muito localizado, muito espaço. Eu acredito também que um entrave, né, infelizmente, com relação à nossa literatura fantástica brasileira, especialmente esses autores que você citou, né, o Murilo Rubião, Carneiro Vilela e tal, que seria muito interessante ver, por exemplo, esse material editado em inglês, né? É uma coisa que aumentaria, né, o alcance desses autores, né, serem mais conhecidos, né? Eu acho que a língua atrapalha. Assim, o fato do português ser uma língua pouco falada no mundo, comparada com o inglês, com o próprio espanhol, né? Que assim, o alcance é muito mais amplo, né? Eu acho que, sem dúvida, complica um pouco. Tanto é que, quando traduzem um Machado de Assis, como teve agora no ano passado, foi um grande, assim, não vou dizer que foi um grande sucesso, mas ele teve uma repercussão muito grande até nos Estados Unidos, né? O Memórias Póstumas do Brás Cubas em inglês, né? Então eu concordo com você. Eu acho que se não tivesse havido esse esforço de tradução, essa preocupação, claro que houve em alguns casos, né? Mas muito pouco, né? Muito localizado. É possível que os autores daqui tivessem mais alcance, né? É que também já é uma dificuldade para sair uma edição normal, né? E aí, para sair uma outra edição traduzida, aí já tipo, é uma dificuldade maior, porque não se sabe nem qual é o mercado que se vai ter. Tipo, distribuição vai chegar isso aí no mercado internacional? De que forma? Porque aqui já é um pouco difícil daquilo que a gente tinha conversado até ontem mesmo, que é essa questão das poucas livrarias que ainda tem para o público chegar, conhecer, dar uma olhada, conversar com os autores, né? Agora com a pandemia tudo ficou online e pelo menos de certa forma está todo mundo com um certo pé de igualdade, porque você encontra lá no estante virtual, na Amazon, você vai lá e você, numa pesquisa rápida você encontra se tem o livro que você quer ou não. Mas ao mesmo tempo tem esse velho problema de distribuição do mercado, porque se não for só de e-book, né, para o livro impresso, fica difícil também você transportar e levar para outros lugares. Então, quantos exemplares, por exemplo, aí de Quebranto e das HQs ainda estão aí encaixotadas contigo? Não, até que no caso das HQs, tem uma que tem muito mesmo, que a gente fez
A gente fez uma tiragem imensa e até hoje a esposa de Beto Beltrão reclama porque ficou na casa dele várias caixas e ele, né? Mas no caso de Quebronto, eu com a editora Patuá fiz o esquema de fazer, fazer um lançamento, aí manda 120 exemplares, depois manda mais 50, manda mais 50. Então, assim, no total, acho que deve ter vendido aí uns 400 exemplares, né? Essas remessas, né? Porque é muito pouco ainda, né? Muito pouco para um livro, né? Mas é a realidade nossa. Assim. Então, você está certo, eu acho que dificulta, a distribuição é complicada, né? Eu acho que ainda hoje a literatura é muito pouco valorizada, né? Assim, a literatura mesmo, assim, eu falo da literatura de ficção, né? Não estou falando de livro de autoajuda, de livro de coach, de livro religioso, né? Que vendem muito, livro de youtuber, né? Tem essa coisa desse tipo de livro que hoje tem. Mas assim, a literatura de ficção, principalmente a literatura que ela tem uma intenção artística, né? De fazer uma obra realmente literária que se preocupe em ser boa, em que ela tem pouco alcance ainda, né? A gente tem um caso recente agora de um livro do Torto Arado, que é o livro de um baiano, do Itamar Vieira Júnior, que rompeu essa bolha e, por conta de concurso que ganhou, de uma divulgação na internet muito boa, né, chegou aí próximo de 100 mil exemplares. Então, assim, foi um fenômeno, né? Mas a gente espera que outros fenômenos aconteçam, né, iguais a esse. E eu acho assim que o primeiro passo é, de fato, criar o público, né? O público ainda é muito pequeno. E aí eu acho que as escolas, os eventos literários, as feiras, eles têm que criar esse incentivo à leitura, né? Desde cedo, para os jovens, né? Então, assim, acho que o caminho é esse, para formar um leitor que vai depois comprar o seu livro, que vai se interessar, que vai falar para os outros, que vai... É um pouco isso. Para um país que realmente tem um baixo índice de leitores e que compra pouco, assim, que lê pouco durante o ano comparativo com os vizinhos da América Latina, né? Realmente você tem que ter um esforço maior para poder atingir mais pessoas, dar estímulo ao invés de você cortar a isenção de livro, né? Eles estão tentando querer agora mudar a história, ou seja, você já tinha uma quantidade pequena de gente que comprava livro justamente porque o preço às vezes fica caro, porque o papel é caro, a impressão, a distribuição, tem uma série de coisas que vão se somando ao preço final do livro, né, que às vezes, se você não faz uma coisa pelo preço de custo, vai chegar lá na ponta e as pessoas vão ver e comparar, tipo, eita, com isso aqui eu compro uma feira, com esse preço aqui eu prefiro sair, viajar, né? Então, Claro. você pesa na balança o preço se você vai fora do, claro, você vai fora do Brasil, você vê que tem os nichos, né? Então tem aquele livro de capa mole, né? Papel mais grosso, mais papel jornal, aquela publicação que sai em banca de jornal, que sai em livraria, mas que é mais acessível, que é barata. Você vai comprar, sei lá, é bem barata, assim. Né? E tem aquele livro mais caro, que é um livro capa dura, uma edição, né? Lombada quadrada e tal. Então, assim, mas existe essa preocupação, né? De ter um livro acessível para a população, né? Aqui essa afirmação foi feita de que livro só quem compra é rico é um absurdo, porque não é, né? Mesmo se fosse, não deveria ser, né? A literatura ela tem que ser um direito a todos, né? Como disse lá atrás o Antônio Cândido, grande crítico literário, o direito à literatura, todo mundo deveria ter o direito, claro, que o principal é comer, o principal é ter saúde, educação, de ter os direitos básicos, mas a literatura ela faz parte de um processo aí de formação do ser humano, de formação da nossa identidade, da nossa cidadania, né? Então, assim, é muito importante, uma nação tem que, né, aquela velha frase do Monteiro Lobato, né, que o país se faz com livros e homens, é verdade, assim, né, você precisa ter uma formação literária, as pessoas têm que ter interesse. É um país que lê muito, é um país onde as pessoas são conscientes, elas votam, sabem votar, elas sabem questionar os seus direitos, elas conhecem o que estão fazendo, né? Então, assim,
eu acho que tudo isso está dentro do mesmo processo de cidadania, né? A gente tá nessa merda de hoje porque rico não lê. Verdade. Verdade. Ainda tem esse problema, porque se pelo menos lesse, a gente teria uma certa distinção de pessoas que teriam um status assim, mas pessoas cultas, que entendem das coisas, mas não, a gente vê cada vez mais pessoas ignorantes e que não sabem do que estão falando e que se baseiam em notícia falsa, não conseguem distinguir uma coisa da outra e ainda escreve errado de forma mal intencionada. Então, Não, tem tudo isso, Jamerson. É. Mas assim, e falando dessa questão de que rico não lê, é verdade, o rico no Brasil, ele é, de fato, uma pessoa que não tem não é a elite econômica no Brasil, ela não é a elite cultural, né? Você vê lá em outros países, em outras épocas, até no próprio Brasil, você tinha uma elite econômica que era elite cultural. Então, às vezes, a pessoa investia em museus, né? Aí fazia aquelas doações, aí fazia investimento em reformas de prédios históricos, havia o MASP, né? Aí tem lá o Assis Chateaubriand, investir no MASP, não sei o quê. Hoje em dia, o rico no Brasil, ele quer derrubar um prédio antigo para construir um arranha-céu, né? Ele quer derrubar prédios históricos para ganhar dinheiro, né? Então, assim, não existe essa consciência histórica, cultural na elite econômica, né? Então, seria muito bom se os ricos lessem, né? Seria muito bom também. Né? Todo mundo lesse, inclusive os ricos. Né? Eu acho que muita coisa estaria melhor do que está hoje. E hoje em dia, pelo menos, a gente vê que existe uma preocupação, pelo menos, dessa juventude para ter mais acesso a isso. Então, seja pela HQ, seja pelo que está sendo publicado na internet, nos blogs, em blogs, você vê youtubers de livros também, que é um fenômeno recente. Você não tinha isso em outras mídias e em outras épocas. Então, é algo também que vai crescendo. Você vê também muita gente também começando a ler e resenhar publicações. Então, Sim. quando a gente pensa também nessa coisa de resenha e crítica, o que é que tu achou também das críticas e do que foi lendo a respeito do Quebranto? Porque uma coisa são as obras do Recife Assombrado, que meio que as pessoas foram conhecendo ao longo de vários anos, né? Mas aí quando chega um livro de conto inédito, novo, que não tem esse viés aí do folclore recifense, o que é que o pessoal achou e o que é que tu aprendeu e leu a respeito dessas críticas? Não, eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque assim, foi uma intenção minha deliberada em desvincular, embora o Quebranto ele seja um livro com 13 contos fantásticos, alguns deles são de terror, são de horror realmente, assim, tem aí uns 3 contos que são de horror mesmo, e os outros são literatura fantástica ou literatura insólita, mas eu tentei desvincular um pouco desse papel do Recife Assombrado, para não ser tipo assim, uma extensão do Recife Assombrado. Eu quis realmente fosse uma obra autônoma, né? E claro que quando a imprensa, e aí houve uma repercussão boa, muito boa, por sinal, né? Esse livro, ele ganhou o prêmio da Academia Pernambucana de Letras como a melhor obra publicada em 2018 de ficção, foi o prêmio Vânia Souto Carvalho. Então, assim, foi um livro que teve um reconhecimento, saiu nas principais publicações de literatura do Brasil, saiu uma matéria grande no jornal Rascunho, do Paraná, saiu aqui no Pernambuco, no suplemento, saiu uma matéria muito legal, saiu blogs de literatura fora daqui, São Paulo, do Rio, eu saí distribuindo, saí mandando, saí contactando, e teve uma repercussão muito boa da crítica nesse aspecto, né? Claro que naquele limitezinho ali do nicho, né, da bolha, né, da bolha literária, né? Mas ele foi muito bem recebido, assim, até mais do que eu esperava, né? E assim, o que eu acho muito bom, né? Porque eu quero trilhar esse caminho da literatura buscando algo que não seja só um resgate histórico, né? Não apenas, fazer um livro sobre tal coisa. Eu acho legal tratar da Perna Cabeluda, como eu já tratei em quadrinhos, eu acho legal tratar da Comadre Florzinha. E se eu tiver uma ideia para uma história
original e instigante com esses personagens, eu vou escrever, claro. Mas assim, eu não quero ficar preso a eles. Assim. Eu acho que a literatura fantástica ela é muito ampla, né? A literatura, de maneira geral, é muito mais ampla, né? Embora eu me identifique com o fantástico, com o insólito, porque eu acho que eu gosto dessa distorção, dessa quebra da realidade, do realismo, na verdade, porque eu acho que a literatura fantástica, ela fala da realidade, ela fala muito da realidade, ela fala muito da nossa experiência, né? Mas ela trata de outra maneira, de outra forma de encarar. Então, por exemplo, eu tenho uma história no Quebranto, que é uma história de um pai que inventa, que faz invenções, e o filho tem um relacionamento difícil com o pai, e o pai inventa de fazer uma invenção com um animal, e resumindo, o pai vira lobisomem, assim. É uma história de terror, ficção científica, né? Que é Olhos Azuis. E o filho, preocupado com a estabilidade, antes tinha feito concurso para ser policial militar. Né? E o pai foge, o negócio, e daí o filho vai ter que receber a missão de caçar o pai, né? Caçar o lobisomem, claro, ninguém sabe que é o pai dele. Mas ele sabe, ele desconfia que o pai que sumiu no acidente tenha virado desse lobisomem, e ele vai. Então, assim, eu estou falando de um policial que vai caçar um lobisomem, mas eu também estou falando de um relacionamento entre pais e filhos, assim, um relacionamento mal, vamos dizer assim, mal colocado, mal, né, resolvido entre o pai e o filho. Então, assim, eu acho que a literatura fantástica ela serve para isso. Ela coloca as questões atuais, questões vitais, questões da sociedade, desse problema que a gente vive, dessa situação que o Brasil vive. É muito importante que isso esteja, mas de um jeito um pouco diferente, mais original, mais alegórico, buscando mais a metáfora, né? E eu acho que é isso que eu tento fazer na literatura fantástica. É isso, Balaio. Maravilha. A gente está aqui chegando no finalzinho dessa conversa, uma horinha de debate e entrevista. Passou rápido, viu? É sempre assim. Quando a conversa flui, é legal, é desse jeito. Eu espero que esse projeto ele tenha outras edições e que vocês me chamem, né? Porque eu adorei conversar com vocês são meus amigos e chapas de longa data, e eu acompanho o trabalho de vocês no Toca o Terror e todos os projetos que vêm decorrendo daí, né? E bom, fico feliz, agradeço muito por esse convite, né? Fico muito feliz, muito grato. Vamos em frente aí pela literatura fantástica, para que mais autores, mais livros, autoras, né? Tem autores e autoras sim. que estejam aí produzindo muito e publicando. Essa a vontade não falta. Então, aproveita agora também para falar para quem quiser chegar junto também. Depois a gente coloca no chat aí, quer dizer, a gente já colocou no chat algumas vezes, mas sempre é bom dizer onde as pessoas podem adquirir as coisas, tanto do Recife Assombrado, quanto as publicações, as coisas novas que vão chegar, como é que faz? Sim. Bom, as pessoas podem, as publicações do Recife Assombrado, né, os livros com o selo Recife Assombrado, os quadrinhos, podem ser encontrados tanto no Instagram, podem ser encontrados na página do Facebook, né? E também na Amazon. Você busca na Amazon lá, você digita, tem lá, pode encontrar. O Quebranto está na Amazon, está no site da editora, que é a editora Patuá, também pode ser comprado. E eu ainda tenho alguns exemplares, né? Então pode me localizar aí pelo Twitter, Facebook, Instagram, André Balaio, né? Procura lá, manda uma mensagem e a gente manda autografado, dá um jeito de entregar, de fazer chegar. Então, assim, e as próximas publicações acompanha aí pelas redes sociais que vai ficar a par. E para todo mundo também, chega lá no Toca o Terror, que a gente sempre divulga e está sempre compartilhando as coisas que a galera daqui está produzindo. Trabalho. Obrigado pelo apoio de vocês, fundamental. Obrigado também. Boa noite, então, gente. Oswaldo também. Boa noite, gente. Muito obrigado mais uma vez. Cuidado aí quando apagar a luz, hein? Cuidado aí, porque para não ter alguma surpresa, viu? A luz piscar, cuidado aí. Coisas estranhas acontecem. E amanhã a gente continua aqui nossos diálogos sobre a literatura fantástica em Pernambuco com Frederico Toscano
nesse projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc aqui em Pernambuco. A todos e todas, tenham todos uma boa noite.